Vamos lá, tô ao vivo aqui, terceira tentativa, chamando Renata. É isso, gente, o Instagram às vezes deixa a gente na mão, às vezes ele funciona essas coisinhas assim. Então eu tô convidando Renata novamente. Olha, a Isa já chegou aqui. Oi, Isa, boa noite. E aí, Renata, apareceu o convite aí para você? Tô convidando novamente. Acho que agora foi, hein, o convite. Vamos ver se aparece. Pronto, não apareceu para você, mas apareceu para mim a solicitação aqui. Estamos tentando começar, estou tentando trazer Renata para a live, que às vezes o Instagram dá umas engasgadas. Aí ele tinha que fazer isso justo hoje, né? Justo no dia da minha live. Vamos lá. E aí, apareceu, Rei? Eu tô botando aqui aceitar. Oi, Adri, boa noite. Estamos tentando aqui iniciar a live. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Instagram tá dando engasgadinha. Renata não conseguiu, vou tentar convidar novamente daqui. Vê aí se apareceu o convite, Rei. Ah, aê, apareceu, tô te vendo, tudo certíssimo. Agora tá bonita a senhora. Eu passei um negocinho também para dar um up na cara. Com a rede social dessa importante, a gente tem que se enfeitar, né? Sua linda, boa noite. Boa noite. Como você tá? Bem-vinda, Babipinho. O pessoal tá chegando, o pessoal tá colando. Chegando. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E Tá você? bem? Tô bem também. Tá uma noite gostosinha, né? Não tá nem muito calor, nem aquele frio chuvoso que tava fazendo nos últimos Ainda dias. prefiro de noite um friozinho, mas tá tudo É, certo. a gente dorme mais legal quando tá friozinho, né? Eu Sem dúvida. também. É que eu te ligo, tudo certo. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvana Machado, eu sou psicóloga gestalt terapeuta, sou autista, trabalho com autistas e com outras neurodivergências também. Atendo adultos e crianças e adolescentes também, tanto online quanto presencialmente em Salvador e Lauro de Freitas. E estou aqui tendo a honra de receber a maravilhosa amiga e profissional Renata Montalvão Menezes, neuropsicóloga. Renata, por favor, se apresente, dê suas credenciais, bote moral, porque eu sei que Ai, meu você Deus. tem bagagem pra caramba. Vamos lá. Eu sou psicóloga, inicialmente a primeira formação foi em comportamental, né, behaviorismo. Depois eu senti a falta, né, de algumas questões e aí acabei migrando para cognitivo comportamental para pegar alguns outros instrumentos que são importantes. Comecei a trabalhar, começaram a chegar algumas crianças, né, eu atendo criança e adultos, enfim, mas começaram a chegar crianças com a questão muito do autismo, TDAH principalmente, né, e aí a gente não conseguia fechar diagnóstico porque não existia muito aqui em Salvador. Acabei indo fazer uns cursos em Recife, em São Paulo, até que finalmente chegou um após aqui, né, que eu consegui fazer em neuropsicologia, e aí consegui agora, né, fazer tanto a parte de avaliação, né, de uns anos para cá, tanto a parte da avaliação, que a gente diagnostica, né, a pessoa, quanto a parte de reabilitação também, né, então a gente trabalha também algumas pessoas com o pós, né, para poder reabilitar, dar instrumentos, encaminhamentos, para que a pessoa consiga o máximo possível se habituar à sociedade com as suas divergências, né? Legal. E atualmente você atende onde? Eu atendo no Itaigara e atendo online também. Legal. Pessoal, visita o perfil de Renata, não deixa de me seguir também, @só queria dizer uma coisinha. E se Renata Montalvão Menezes, tudo junto, tem aí no perfil, sigam. Essa live, depois daqui do Instagram, ela vai para o YouTube também, para ficar disponibilizada para mais gente, para alcançar mais pessoas, porque esse é um tema muito, muito e muito importante, que a gente precisa falar, precisa Uhum. divulgar, e as pessoas precisam conhecer mais. E para a gente começar
né? A gente vai explicar um pouquinho desse tema. Vamos falar o que é essa tal de neuropsicologia, né? Qual é o papel dessa neuropsicóloga, essa quase uma entidade da neuropsicóloga nesse processo de avaliação dos transtornos do neurodesenvolvimento? O que é isso tudo? Bom, a neuropsicologia, ela inicialmente começa com a avaliação. Então, a gente chama ou o adulto responsável, né, se for uma criança, ou o próprio paciente, e a gente faz uma anamnese, né? Na anamnese, a gente puxa o histórico todo, desde o nascimento, a doenças, algum tipo de lesão, de queda que a pessoa pode ter tido, porque isso também afeta, a parte emocional. A gente faz meio que um catado de tudo, né, nessa anamnese. Se tiver exame, se já tiver acompanhamento com algum médico, tiver algum relatório, né, ou a escola, no caso, quando é criança, se tiver algum relatório da própria escola, aí a gente já tem todos esses instrumentos, e aí nós montamos a avaliação dessa pessoa. Então, de acordo com a demanda que ela traz, a gente vai focar mais em uma parte da avaliação ou em outra. Mas toda avaliação neuropsicológica, ela tem que avaliar atenção, memória, humor, personalidade, inteligência e coordenação motora. Então, toda avaliação, ela vai englobar esses 6 itens, né? Só que se a pessoa vier com a demanda maior, que a gente veja que tem a ver com personalidade, ou algum transtorno de personalidade, ou com a questão de humor, a gente vai especificar alguns testes mais para isso. A gente vai botar mais testes para averiguar aquela situação específica, mas vamos pegar, englobar tudo, né? Pegar um pouquinho de cada coisa. O que é que diferencia exatamente a neuropsicóloga de uma psicóloga não neuropsicóloga? O que é que A significa? psicóloga, ela faz atendimento clínico, né? Ela pode até identificar que muitas psicólogas conseguem fazer isso, né, pela graduação e pós-graduação que fazem posteriormente. Ela consegue identificar algumas coisas mais a olho nu, digamos assim, né? A neuropsicóloga, ela tem instrumentos, né, que foram estudados, padronizados, testados, que são coisas mais quantitativas. Então, a gente chega lá, vai aplicar um teste, na verdade são vários, né? Mas vamos dar exemplo de um. A gente vai aplicar um teste, por exemplo, de atenção. Que aí a gente tem várias imagenzinhas numa folha que a pessoa tem que procurar algumas imagens específicas. E aí, depois que a pessoa faz isso, no determinado tempo, com determinada instrução, a gente vai para um manual que já foi estudado, né? Mais ou menos como eles fazem com medicações. Antes de botar a medicação no mercado, você faz estudos da população para ver como é que a população vai reagir àquilo. A mesma coisa acontece com testes psicológicos. São feitas várias amostragens, né, com pessoas, vários testes, e aí você forma tabelas em que você vai ver se aquela questão está na média, abaixo da média ou acima da média. E as tabelas, muitas delas são divididas por região do país, né? Porque, por exemplo, inteligência em relação ao norte do país é diferente em relação ao sudeste do país, né? Pelos estudos que foram feitos. Sexo também, idade, tudo isso é diferenciado nas tabelas. Então, eu vou chegar lá, vou olhar lá a idade do paciente, escolaridade do paciente, sexo do paciente, local que ele mora no país e colocar lá na tabela. Aí a gente vai ter se essa pessoa está, por exemplo, com atenção acima da média, na média, que é o esperado, ou abaixo da média. E a gente começa a ver, para fechar um diagnóstico mesmo do paciente, né? Sim. Você já explicou um pouquinho, mas para a gente entender um pouco melhor como é que funciona esse processo. Vamos supor, eu tenho uma suspeita que eu tenho alguma questão aí que precisa ser olhada mais a fundo. Um paciente meu que eu começo a desconfiar que ele pode, de repente, ter um transtorno quase que não sai, transtorno do neurodesenvolvimento, enfim, ter alguma coisa ali. Aí eu vou dizer, ó, vou encaminhar para a neuropsicóloga. Como é que vai ser esse processo? Quais são as etapas aí? Ó, quando vem encaminhado por um profissional, a gente tem o contato inicialmente com esse profissional, né? E pede até um relatório, conversa com ele, para entender um pouco o que foi que ele identificou nessa paciente. Fazemos a anamnese, que é a primeira entrevista com a paciente, e aí separamos as avaliações.
e aí vamos agendar. Normalmente, são em média 10 sessões, para fazer 10 sessões de 1 hora, né? Para fazer a avaliação. Aí vamos aplicar a avaliação de acordo com como está no manual, que tem que ser aplicada todas as regras a serem aplicadas, a gente vai seguir essas regras. E aí vou corrigir todos os testes com os gabaritos e com as tabelas. E aí nós vamos dar um relatório dizendo se a pessoa está abaixo da média, acima da média, o que aquilo significa, obviamente. Então, por exemplo, se a pessoa está com 2 atenções, tem 5 atenções, tá? 5 tipos. Se está com 2 atenções abaixo da média e está muito abaixo, já caracteriza que a pessoa tem um TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção. A gente vai de acordo com isso e colocando lá o que a pessoa tem. E às vezes a questão, por exemplo, ansiedade. A gente tem três graus de ansiedade. A leve, a moderada e a grave. Então, de acordo com o que fizer no teste, vai estar lá o scorezinho a gente vai colocar. Ansiedade moderada, ansiedade grave. Então, tudo isso vai no relatório, no final, tudo explicadinho. E, se necessário, encaminhamentos a serem feitos para neurologista, para psicomotricista, para psicólogo, para psiquiatra. Enfim, a gente faz todo um apanhadozinho mesmo. Ouvindo isso tudo já dá para ter uma noção, mas eu acho que é importante a gente pontuar isso, até porque o óbvio também precisa ser dito, Uhum. e é uma coisa que a gente vê muitas pessoas perguntando: por que que essa avaliação custa tão caro para o cliente? Que é uma coisa que tem de fato um custo elevado, né, em relação à maioria dos processos que a gente vê por aí. Dificilmente a gente encontra isso disponibilizado pelo sistema público de saúde. Muitas vezes plano de saúde não cobra, o pessoal só consegue fazer no particular. O que é que acontece aí? O que é que justifica esse custo tão alto? Vamos lá. Entre aspas, né? Falando de custo e não de valor, porque se a gente for pensar na relação de custo-benefício, a dinâmica muda um pouco. Mas, enfim. É o seguinte, cada teste que a gente aplica, e são vários, a gente tem que comprar uma folha. As folhas, elas são numeradas. Porque acho que não sei se tem alguma aqui em branco. Deixa eu só dar uma olhada. As folhas, elas são numeradas. Então, para cada paciente, a gente tem que aplicar uma folha, né? E a gente tem que pagar por essa folha de teste. Fora o manual. Quando a gente vai começar a aplicar algum teste, tem que comprar o manual completo, né? Os manuais são caros. E só são vendidos para psicólogos, né? A gente tem que apresentar o CRP, comprar tudo direitinho. E tem as páginas, que a gente vai comprando, né, o bloquinho de páginas, de acordo com as aplicações que vão sendo feitas. Então, cada numeração vai corresponder a um paciente, né, que a gente aplicou. E a gente tem que registrar isso com o Conselho de Psicologia. Então, assim, é uma folha para cada paciente. Então, é um custo para cada folhinha daquela que não é tão barato. Fora isso, ainda tem o tempo de aplicação do profissional, né? E o tempo de correção dos testes, que às vezes é maior do que o de aplicação. Tem alguns testes que exigem muito tempo para mesmo assim, eles já disponibilizam hoje em dia algumas correções pelo computador, informatizadas, que a gente digitaliza e o próprio sistema meio que dá uma corrigida, né? Então já ajuda nesse quesito. Mas os mais complexos, a gente tem que corrigir mesmo. E aí acaba também tendo esse custo da hora do profissional para corrigir, né? Mas o mais caro de verdade é o material. O material é mais caro para a gente comprar. Fora isso, além disso, que é uma formação que não é exatamente muito baratinha, né? Para você fazer uma especialização na psicologia, a formação para aplicar cada um desses testes que muitas vezes você tem que fazer, além de adquirir o manual. Só a pós-graduação não adianta, você tem que fazer cursos. Cada teste tem seus cursos, inclusive. Que alguns testes você consegue aplicar sem algum curso muito específico, porque o manual é muito bom, mas outros o manual é muito ruim. Então você tem que tomar o curso daquele teste específico. E, por exemplo, o último que eu tomei, que é o seu valor, né? O último que eu tomei, que foi o Neopicilin, custa R$1.000. Só o curso dele. Então é um valor mais atualizado, né? Os outros eu não sei, que eu tomei há muito tempo e já deve estar mais caro do que o que eu tomei. Mas essa faixa varia entre 500, 1.000 e poucos reais do teste. O mais caro é o VAIS ou VISC, que é o de inteligência mais completo, né? Mas que é caríssimo também, tanto o material quanto o custo dele, né?
A última vez que eu olhei, estava na faixa de 3K, 3 É o mil, assim. Eu mais andei caro. olhando, por que que eu sei? Porque eu estou super interessada em fazer neuropsicologia. É um caminho que eu acho que vem se desenhando à frente. Vou querer várias dicas suas, inclusive. À disposição. E, mas estou sondando, mas por enquanto ainda não consigo, porque realmente a especialização Cara, é cara. muito custosa. Tanto financeiramente quanto em relação a tempo, dedicação, é muito estudo. É uma área que eu admiro pra caramba, viu? É uma boa área mesmo. E como é que a neuropsicologia ajuda a diferenciar o autismo do TDAH e os outros diagnósticos, que às vezes a gente vê muita confusão, né? Principalmente quando a gente vê tanto conteúdo de internet, de rede social, de TikTok, de teste rápido que você faz ali no celular mesmo, e aí o povo já acha que tem uma coisa, que tem a outra. Nessa avaliação mesmo, quando a gente faz uma avaliação a sério, como é que a gente consegue diferenciar o que é focinho de porco, do que é tomada, do que é o quê. Ó, em relação ao. Principalmente pensando em TEA e TDAH, né, que a gente está falando de. Eles se misturam muito, né? Os diagnósticos. Eu já vi, inclusive, médico diagnosticar depressão para paciente com TEA. Enfim, existe, né? Porque a criança é mais retraída, mais quieta, então as pessoas confundem, né? E o TEA é uma coisa muito recente e não é tão fácil diagnosticar, porque existem poucos instrumentos para diagnosticar o TEA ainda hoje em dia. E os que existem são de pergunta e resposta. Ah, Renata, é ruim de pergunta e resposta? Não é mais fidedigno porque pode ser burlado. Hum, Então, a pessoa pode dizer, eu acho que é isso. E aí, tipo assim, ou ela querer o diagnóstico e dizer porque é a favor dela de alguma forma, ou ela realmente não tem certeza do que ela é. E aí você não tem uma resposta fidedigna. Né? Então, eu prefiro mais testes que, óbvio que a gente usa de pergunta e resposta até para poder comparar o nível de consciência que a pessoa tem do que ela realmente tem, mas a gente faz mais observando mesmo, né? E como eu hum. tenho experiência grande com Denver e com ABA, né, que são técnicas usadas com autistas, então eu consigo identificar o autismo mais fácil, pela parte observacional, né? É, mas tem alguns protocolos, né, de autismo que são bons, mas a maioria é mais comportamental. A gente foca mais mesmo em observar durante a sessão. Eu testo algumas coisas para observar como a pessoa age, né, propositalmente, para ver a parte comportamental. Então, eu vou usando um pouquinho da malícia também para o TEA. Né? Para o TDAH, existem muitos instrumentos excelentes, excelentes mesmo. E o povo sempre me odeia quando eu faço a bateria de testes de TDAH, porque a ideia é chegar o paciente até o limite. Então, é uma hora inteira de aplicação de teste de TDAH. Que você tem que buscar o tempo todo, naquele determinado tempo, e a pessoa fica cansada, fica exausta, porque a ideia realmente, inclusive, é ver ao decorrer, né, do cansaço, quanto a atenção vai falhando, vai oscilando, né? E a gente vai oscilando também os testes de tipos de atenção. Bota o mais fácil, que é a atenção concentrada, depois bota a alternada e a difusa, que é intermediária, depois bota a atenção. Ixi, deu branco agora. Alternada, concentrada, difusa. Difusa e dividida. Que a dividida é a mais difícil de todas. Então, você vai alternando para justamente ver o grau da pessoa, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, o TDAH existe realmente muitos instrumentos que a gente consegue bater o martelo de forma fidedigna do grau do TDAH, do qual a atenção está boa, de qual a atenção não está boa. O TEA, não existe ainda instrumentos tão bons. Existem alguns, mas eu diria que pode melhorar ainda. Mas como é assim, uma questão que ainda está muito conhecimento, está conhecendo muito, não sabe realmente a causa ainda do autismo, o que desencadeia, ainda está muito novo, né? Então a gente ainda vai provavelmente ter muitas pesquisas em relação a isso. Principalmente aqui no Brasil. Lá fora está muito mais avançado. Os Estados Unidos têm centros maravilhosos de pesquisas. Mas mesmo que algum teste seja lançado lá, como a gente tem alguns que são de lá, eles precisam ser aplicados na população daqui
para poder fazer as tabelas de acordo com a população daqui, né? Então, ainda vamos ter um processozinho pela frente. Mas, para diferenciar o TDAH, saber que a pessoa tem TDAH você consegue fazer com os testes. O TE é mais observacional e com esses 2 testes de pergunta e resposta também, e verificando com a escola, com os pais, né? Perguntando em outros ambientes também que você consiga ter acesso. Para quem é adulto, você pode perguntar para o trabalho, alguém que trabalha com ele, alguém que convive mais com ele, você consegue também fazer nessas situações. Mas o TDAH você consegue ser mais objetivo, né? E o TE acaba sendo mais observacional mesmo. E tem algumas coisas que coincidem entre os dois, inclusive os dois podem coexistir, você pode ter os 2 transtornos, né? E tem coisas que são diferentes, bem diferentes entre os dois. Dá para a gente ter uma ideia mais ou menos desses pontos principais, assim, que a gente conta de coincidências e coisas diferentes? Ó, uma bem notória, por exemplo, é que normalmente a pessoa com TEA, ela tem muita dificuldade de socializar. É o principal questão do TEA, a socialização. Então, ou a pessoa vai ficar muito retraída, ou ela vai ficar muito agitada e muito agoniada por estar socializando. E você nota isso no comportamento corpóreo da pessoa. O desviar o olhar, né? Ou às vezes abaixar o tom de voz quando está falando, abaixando. Então, você está em um ambiente muito barulhento, a pessoa tem que se retirar para depois voltar. Tudo isso são coisas que o TDAH não tem. O TDAH, normalmente, a pessoa fica mais dispersa, mas ela consegue interagir bem, né? E ela é mais impulsiva. Ela vai ser aquela pessoa que vai falar mais, que vai se mexer mais, que vai levantar mais, que vai querer chamar a atenção. Então, são coisas bem diferentes, né? Em relação a uma pessoa que tem TDAH mesmo, né? Que tem hiperatividade associada. E a pessoa que tem o TDAH só da atenção, né? Que não tem a hiperatividade, que é o TDA, aí você vai ver mais pela dispersão mesmo, mas ela vai estar mais confortável em ambientes sociais. Porque o TEA realmente a maior dificuldade deles é a questão de estar no ambiente social. Eles são muito inteligentes, a maioria deles, né? Pelo menos a maioria que eu já trabalhei, são muito inteligentes. Mas tem muita dificuldade de socializar e às vezes demonstrar essa inteligência. Você falou um pouquinho a respeito disso, mas vamos aprofundar mais um pouco. Qual a importância da escola, da família, do médico, da rede de apoio, de todo mundo nesse processo de avaliação? É fundamental. Primeiro porque, assim, tudo da área de psicologia está melhorando, né? Mas na área de psicologia ainda é muito um tabu. Tudo é frescura, tudo é bobagem, enfim. As pessoas não têm ainda o conhecimento do quão isso é importante, tão importante como a gripe, tão importante como o câncer, tão importante como qualquer outra doença. Né? As psicológicas são muito importantes e afetam muito a vida do indivíduo. Então, assim, se a escola nota alguma coisa diferente, ela está em um grupo, sei lá, com 20 alunos, 30 alunos, depende da série que a criança esteja, né? Se ela nota alguma coisa diferente, quanto antes dela notificar os pais isso e cobrar, não é só notificar porque tem pai que não busca, e cobrar dos pais um encaminhamento, uma atitude referente a isso, mais cedo a gente consegue diagnosticar e fazer com que essa criança consiga se ambientar, né? Lidar com suas restrições, aprender a se colocar, evitar muitos traumas que a gente sabe que acontecem, porque os meninos brincam entre si, perturbam entre si e acaba gerando muitos traumas. Então, assim, a escola é muito importante, a família é muito importante. A grande questão da família, que eu noto, né, pela minha vivência, é que a família não quer aceitar que tem um filho, entre aspas, doente. Bem entre aspas, né? Porque é o que eles falam normalmente, né? Então, a negação é o caminho que a família busca. É o caminho que a família, não quero ver, não quero isso, não é bem assim. Então, ela acaba querendo meio que tapar os olhos para aquela situação, ao invés de buscar uma ajuda. Então, se a gente conseguir conscientizar o grupo, a família, conscientizar a escola, até para a escola dar um suporte, né?
que a criança precisa de algumas adaptações, né? E depende do caso, vai precisar de adaptação. A gente consegue desenvolver essa criança para ela ser um adolescente, um adulto muito melhor socialmente falando, né? Com menos traumas, mais aceito, mais ambientado, menos sofrido, enfim. E quando a gente fala de diagnóstico entre crianças e adultos, quais são as principais diferenças que a gente vai encontrar nesse processo? E quais são os maiores desafios de avaliar cada faixa etária? Vamos lá. Criança, a gente busca muito a rede de apoio, né? Porque é difícil você virar para a criança, a gente pergunta também, tem alguns testes. Ah, sim, só despontuar isso. Os testes de criança é diferente dos testes de jovens, é diferente dos testes de adultos. Eles têm faixas etárias para os testes que são aplicados, né? Então, o teste que vai ser aplicado para a criança vai ter lá a faixa etária de 5, por exemplo, de 5 a 11 anos. Aí vai ter um outro de 11 a 16, de 11 a 18. Enfim, então são testes diferentes. Então, assim, a gente vai ter testes que a gente vai aplicar para a família, respondendo no caso de uma criança, e para a escola, que é quem hoje em dia está na maior parte do dia com a criança, né? Porque coisa com integral a gente acaba deixando a criança mais tempo com a escola do que em casa. E aí ele vai pegar essas informações dessa rede de apoio, a gente manda os questionários enquanto está aplicando na criança, e vai aplicando, depois junta todas as informações. Então, assim, a gente busca muitas informações dos pais, né? E aplica os testes da criança. Tem teste de pergunta e resposta também, mas são muito mais simples e às vezes eu tento fazer de forma mais lúdica, como uma brincadeirinha, sabe? Porque para a criança é muito cansativo. Por mais que seja ilustrado, seja bonitinho os testes, é cansativo, né? Então, acho que dá para a gente tentar deixar mais leve. Acho que é o grande desafio para você aplicar testes em crianças é justamente isso, né? E também o apoio da família. Tem pais que negam algumas coisas que estão óbvias na sua cara e dizem, não acontece isso não. Você está na sua cara acontecendo e o pai está dizendo que não acontece. Então, essa questão dos pais negarem também. A escola é muito sincera, graças a Deus. A escola é muito sincera e muito direta. Nunca peguei na escola que mentiu. Mas os pais, eles dão umas tapadas assim, sabe? Para não aparecer tanto, enfim. Então, assim, o maior desafio com a criança é assim, aplicar os testes de forma que ela não ache chato e a gente consiga envolver ela no processo para realmente a gente não estressar a criança, né? Porque senão ela não vai querer voltar e vai ser um inferno, porque você tem 10 sessões para aplicar teste com a criança, né? E também fazer com que os pais sejam sinceros, né? Acho que é o pior desafio para aplicar em crianças, né? Jovens, E aí para eu mim, quero só fazer um comentáriozinho, não só serem sinceros, mas serem conscientes também, porque às vezes estão negando, não é nem porque não quer admitir, é porque não percebe o que está acontecendo exatamente, mesmo. a Então, negação, é o processo de negação que eles passam. E quando a gente dá o diagnóstico também, às vezes, tem pais que ficam, tipo assim, somem por um mês para poder absorver informação e tal, depois voltam, pedem uma nova conversa, aí eu reúno com eles, converso, explico tudo de novo, aí eles já aceitam melhor, então é um processo realmente que eles passam, né? sim. E aí, no caso de jovens, como é que funciona e quais são os maiores desafios? Jovens, como eles são de menor ainda, a gente tem que fazer a mesma coisa com a família e com a escola, né? Buscar essas informações. Mas os jovens já é um pouco mais tranquilo em relação à aplicação, porque eles são muito sinceros, muito diretos, né? Não tem tanta preocupação com não parecer chato. A gente diz que vai ser chato e eles encaram muitas vezes, sabe? Eu acho que entre crianças, jovens e adultos, o jovem é mais tranquilo para aplicar os testes. Eles são muito sinceros, muito diretos, então Eu sinto funciona na muito bem. clínica também, Funciona muito bem. sim. E os adultos, eles já estão num processo de sofrimento muito grande. Quando eles buscam uma avaliação neuropsicológica, eles já estão no limite de tipo assim, meu Deus, isso é uma coisa muito errada, eu não estou conseguindo saber o que é.
e já estão num grau de sofrimento muito grande, então eles chegam com angústia muito grande. Aí o maior trabalho que eu vejo com o adulto é baixar essa angústia e baixar essa expectativa para que isso não interfira nos testes. Porque se você está muito angustiado para fazer um teste, sua ansiedade vai dar alta. Não necessariamente ela vai estar tão alta como está no teste. Aí você naquele momento está muito angustiado. Então, normalmente, quando vem um adulto, eu deixo os testes de humor para o final. Não boto no início. Porque o início está no pico muito alto. Já, doutor, e aí? Você vai conseguir me ajudar? E nananã, e aí você fica naquela, tentando acalmar a pessoa. Né? Então, acho que a maior dificuldade para o adulto é diminuir essa carga de desespero que ele está trazendo, sabe? Para poder descobrir as coisas. Tem uma mensagenzinha aqui que é importante de ser lida. Nutri Denise Carreiro, Denise, queridíssima. Inclusive, tem uma live maravilhosa de nutrição e saúde mental que vocês podem ver aqui no feed, está disponível no YouTube também. E Denise fala: boa noite, parabéns, Silvana, por trazer um tema tão importante e com a profissional tão competente como Renata. Parabéns, meninas. Obrigada, Denise, é Maravilhosa. maravilhosa, bem-vinda. E ela faz uma pergunta: nos casos dos adultos, existe também a negação? Existe, mas é mais rara porque eles estão num grau de desespero já. Eles estão querendo buscar uma resposta. Tudo bem que às vezes quando a resposta chega, não é muito o que eles queriam, né? E existe esse processo também. Mas é menor do que os pais para com a criança, né? É bem menor. Mas existe também com adulto, mas adulto a gente consegue conversar um pouco mais, dar um intervalo maior, pedir para voltar para daqui a um tempo, se for o caso, né? Mas adulto nunca tive muito problema, não. Às vezes eles ficam chateados, choram, se frustram durante a retomada, né? O relatório que a gente entrega, mas demora um pouquinho para marcar o psiquiatra, para marcar o neuro, mas a negação é um pouquinho mais rara porque eles estão na expectativa de ver o que eles têm, né? Eles já sabem que tem alguma coisa errada, eles precisam saber o que é que está errado. E no caso de meninos e meninas, homens e mulheres, tem diferença aí nesse processo? Tem diferença em relação à aceitação que você fala? Ao processo de diagnóstico como um todo, melhor dizendo, o processo de avaliação como um todo, desde a etapa do começo, da anamnese até evolutiva, o que é que a gente vê de principais diferenças aí? Olha, em relação a única coisa que tem de diferente é em relação à tabela que a gente aplica. Porque, por exemplo, o score de uma mulher de inteligência, por exemplo, pode ser de 40% e do homem ser de 45%. Por exemplo, eu não vou não saber as coisas de cabeça porque também é demais. Mas, por exemplo, você vai lá na tabela de homem, sexo masculino, e vai ver lá. Então, assim, é mais, na verdade, a diferença na correção, né, do que na aplicação. Na amnésia é a mesma, a gente pergunta basicamente as mesmas coisas. Os homens são mais secos nas respostas, a mulher conversa mais, né? Homens são mais secos, normalmente, mais objetivos nas respostas. Então, às vezes, acelera um pouco mais o processo da anamnese, principalmente. Mas, em relação à aplicação dos testes, é a mesma coisa. Varia mais de acordo com a idade mesmo. Se for criança, adolescente ou adulto, e idoso também, tem testes bem específicos para idosos, para a gente processo demencial, então, enfim. Então, vai muito em relação à idade, em relação a qual teste aplicar, e mais em relação ao sexo, mais a tabela que você vai corrigir. Qual vai ser os valores de referência que você vai usar. Você falou a respeito disso, eu fiquei curiosa. E em relação à aceitação, tem diferença? Tem. Homem aceita Tem? menos do que mulher. Interessante, Normalmente, homem aceita menos do que mulher. interessante saber isso. Uma coisa que eu vivi na pele, inclusive, mas eu vejo muitos relatos, vejo muita coisa falando em relação ao mascaramento, né? As mulheres tendem a mascarar mais e desde muito mais cedo. Meninas começam a mascarar muito mais cedo e você começa a perceber muitas outras consequências ali desse mascaramento que vão surgindo. Como é que a gente consegue ver além dessas máscaras, no caso de um processo de avaliação e diagnóstico? É isso. Os testes que não são de pergunta e resposta.
Eles ajudam nisso. Por exemplo, tem um teste que o pessoal acha que é teste idiota, é o melhor teste que tem para isso. É o teste da pirâmide. É um teste muito divertido de se fazer. Você tem que formar pirâmides com os quadradinhos coloridos, mas é o teste que mais fala sobre tudo da pessoa, sobre a personalidade, sobre tudo. Inclusive sobre ansiedade, sobre depressão, sobre ideação suicida, ele fala de tudo. Nossa. Porque é um teste projetivo, você faz sem você saber o que está fazendo, só que você projeta a verdade, você não tem como burlar. Eu sei o manual inteiro e eu não consigo burlar o teste. Legal isso. Então, Isso é uma então não coisa tem que o como. pessoal vê e acha que pode ser que é brincadeira, é montar quebra-cabeça, é fazer desenho, é procurar figurinha, mas na verdade tudo isso, gente, tem muito estudo, tem muita Muito, estatística, muita muito. validação, é uma ciência muito, muito poderosa por trás da Muito. avaliação É psicológica. igual a remédio. A pesquisa é igual de remédio. Demora anos para ser feito um teste. E outra, o teste de tempos em tempos, ele tem que ser revalidado, senão ele é cancelado. Então, de tempos em tempos, a gente tem que olhar lá no portal se aquele teste foi revalidado. Aí pedir, se a gente já tiver o teste comprado, a gente tem direito a pedir a tabela nova, né? Então, a gente solicita a tabela nova de correção, eles enviam para a gente, né? Porque a tabela pode mudar de anos em anos. Normalmente muda a cada 5 anos, eles mudam as tabelas, porque é quando a população dá uma mudada em relação a padrões comportamentais. Então, de 5 em 5 anos, normalmente eles alteram as tabelas. Tudo isso são estudos que são feitos e vê que, por exemplo, a média já não é mais aquela, está mais baixa, está mais alta. E eles têm que atualizar isso. Interessantíssimo isso, gente. Tem muitas pesquisas. Denise pergunta, Renata, e quando um adulto ou até mesmo pais vão em busca de um diagnóstico achando ter TDAH e após a avaliação se deparam com inúteis diagnósticos que não esperam e trazem um diagnósticos... Ah, não, perdão, Outros ela fez uma correção diagnósticos. aqui. Outros diagnósticos. Então, já vou ler corrigido. É, quando um adulto, até mesmo pais, vão em busca de um diagnóstico achando ter TDAH, por exemplo, e após a avaliação se deparam com outros diagnósticos que não esperam e trazem diagnósticos de outros transtornos aí. Por exemplo, a pessoa vai achando que é TDAH e recebe um diagnóstico de autismo, de altas habilidades, de outra coisa que não tem nada a ver. Como é que rola? Normalmente é o caos, o verdadeiro caos. Porque ele já vem dizendo assim, meu filho tem TDAH, eu só vim para poder a escola fazer a adaptação do teste dele. Você chega lá e diz para ele, não, ele não tem TDAH, ele tem ansiedade, ele tem outra coisa, enfim. Ele tem déficit. Se você disser que o filho tem um déficit intelectual, você matou um pai. Né? E eu já dei esse diagnóstico e o pai quase me matou. Eles são muito resistentes. E já vem, mesmo ele trazendo um diagnóstico que ele projeta, mesmo se esse diagnóstico vier, ele ainda vai se frustrar. Sim. Os pais são muito resistentes. Por mais que eles notem que tem algo estranho, por mais que eles notem, a escola já tem sinalizado várias coisas, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar mesmo. E como acolher esses pais? Como acolher essas resistências, essa dificuldade de receber um diagnóstico? Como é que a gente consegue trabalhar isso? Normalmente, vai depender muito do perfil dos pais, né? Isso eu vou avaliar na hora que eu der a devolutiva. Tem devolutivas que o ideal é demorar 1 hora, mas tem umas que demoram muito mais. Tanto que eu marco normalmente no último horário meio de atendimento, porque se for para prolongar para 2, 3 horas, a gente vai levando, né? Até poder, pelo menos, a pessoa conseguir digerir um pouco a situação. Outra situação que eu falo, se eu ver se o pai estiver muito resistente, olha, vamos conversar daqui uma semana para você poder ler com calma, digerir a situação. Você pode tirar qualquer dúvida comigo no WhatsApp, você me manda mensagem nesse período. E aí você pode riscar tudo isso aí que você quiser, que aí depois lhe dou outro. Mas risca tudo, bota suas interrogações, tudo que você quiser. E aí a gente conversa daqui uma semana com mais calma, que dá tempo de digerirem um pouco a situação. E aí faço novamente. E aí, se necessário, encaminho os próprios pais para acompanhamento também, né? Muitos pais, principalmente quando a criança tem algum diagnóstico de TEA, principalmente, eles precisam de suporte.
até para saber como agir, porque muitos deles estão educando errado, né? Gritando, brigando, enfim, então eles precisam ter uma ideia de acolhimento, né, maior, né, como fazer, como lidar, então eles precisam de atendimento mesmo, psicológico, para poder ter isso, então às vezes encaminham os próprios pais mesmo, falei, vai fazer atendimento, para você poder bom, pra saber como lidar com seu filho, se frustrar menos, falar tudo que você quiser falar, do jeito que você quiser falar, porque socialmente você não pode falar muita coisa. Então vai lá, desabafa, fala o que você quiser, né? E aí, assim que normalmente a gente vai fazendo mesmo, É né? interessante, Mas o acolhimento é muito importante. sim. É interessante você falar disso, porque é uma coisa que eu vejo com bastante frequência. Tanto não poder falar socialmente, né? Porque tem uma não aceitação muito grande. Dog Anitta, boa noite, boa noite. Coisas fofas do meu coração. Bem-vindo, bem-vindos, né? Bem-vindos. Que é uma família grande, a família Dog Anitta. Mas então, não só não é aceito socialmente, né? Uma mãe, um pai que vá dividir as frustrações, como para o próprio filho ali, ouvir seus pais falando de suas próprias frustrações também machuca muitas vezes. E a gente Sim, está falando de responsáveis ali que estão lidando com coisas muito difíceis. E não é porque a criança necessariamente é difícil, mas a dificuldade de adaptação que encontram com as escolas, a dificuldade burocrática para conseguir os direitos que essa criança merece e precisa e tem, né, tem por direito, mas muitas vezes eles não são assegurados. A demanda de levar para várias terapias, os custos com transporte, com locomoção, tem que lanchar na rua, né, pegar Uber para cá e para lá, muita gente sem carro. É uma uhum, coisa assim, vai para a terapia de manhã, de tarde, de noite, não consegue trabalhar, né, por causa disso, e acaba abrindo mão dos próprios desejos, dos próprios sonhos, e faz isso por amor, por querer ver seu filho, sua filha melhor, se desenvolvendo bem, pleno, fazendo um investimento mesmo que vem de afeto e de dedicação, sim, mas que tem um custo para essas pessoas, uhum. E o custo né? Tem um alto, que custo. essas terapias não é só o custo de tempo, é o custo financeiro, tudo é muito caro, né? Então você precisa levar uma criança para uma TO, para uma fono, porque muito, por exemplo, o autista ele precisa de tudo. Ele precisa de fono, porque ele tem muito problema com texturas, né? Então ele Pior, precisa no da caso. fono para costurar. A fono também lida com texturas na língua. Ah, interessante. É, Olha só. aglutinação, ele tem muita dificuldade de comer coisas sólidas. A fono ajuda também nesse quesito, trabalha a musculatura da língua também, Sim, então ajuda. A TO ajuda também nessa parte, na parte de motricidade também. O psicólogo é importante também para a criança, né, para poder socializar ela, ensinar ela a socializar de uma forma menos dolorosa, dar instrumentos para lidar com barulhos, com a luz, com o calor, com tudo, né, que acaba afetando uma criança com TEA. É, psicomotricista, psicopedagogo, precisa de um pouco de tudo. Psicopedagogo musicoterapeuta. para o TEA, nem tanto, eles são muito inteligentes. É o que menos a gente indica, só em casos muito específicos, o psicopedagogo. Mas o restante vai o combo todo. Então, é tudo muito caro. Então, você paga um profissional e é difícil você conseguir marcar todos os profissionais no mesmo dia, no mesmo local, para você poder não ter que ficar pingando de local em local, entendeu? É muito complicado, muito difícil mesmo. Eu vou precisar discordar um pouco de você, não sei se discordar, na verdade, eu vou trazer uma outra perspectiva a respeito da Sim, psicopedagogia na TEA. E aí você me diz o que é que você acha a respeito disso. Eu tenho a impressão que o trabalho do psicopedagogo é importantíssimo no TEA para cumprir uma falha, muitas vezes, que tem uma falha das escolas, porque as escolas não estão tão preparadas. Então, muitas vezes eu vejo, né, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que muitas vezes as crianças, principalmente crianças com TEA, têm uma dificuldade de acompanhar o resto da turma por outras questões, por questões emocionais, por questões de socialização, por bullying, por questão sensorial, né, com a sensibilidade maior, e acabam
atrasando mesmo dentro do desenvolvimento Hoje em dia, escolar, agora sim, se for colégio público, porque, porque sim. na teoria, deixa eu só concluir o raciocínio, porque na teoria tem um monte de acessibilidade garantida, mas na prática a gente não vê isso acontecer sempre. O ADI não está lá, o professor muitas vezes não é capacitado para preparar essas atividades, né? Um assistente de turma. Enfim, a gente vê muita coisa acontecendo. Às vezes são turmas com muitos alunos, então Uhum. aquele aluno acaba se desregulando com muita frequência, e aí eu acho que o papel do psicopedagogo entra para ajudar a ajustar aquele indivíduozinho ali nesse universo acadêmico, para que aquilo não vire um martírio, para começar a pegar o ritmo das coisas e até para aprender a se adaptar nesse contexto, para quando chega na sala de aula já está mais tranquilo, menos ansioso. Você acha que isso faz sentido? Ó, vamos lá. Depende do público, né? Tudo vai depender do local que a criança estude. Por exemplo, eu tenho, como eu lhe falei, até quando a gente estava conversando sobre a questão do diagnóstico, né? A escola tem que estar junto, né? Também no pós-diagnóstico. Então, assim, a escola pode não ter um acompanhante terapêutico, um AC, o tempo inteiro com a criança. Mas o que, é que muitas escolas fazem? Colocar a criança na frente, né? Longe de portas, longe de outros meninos, assim, para não ficar muito barulho. Permite, algumas vezes, que o próprio aluno use um fone de ouvido por causa dos barulhos. Então, algumas escolas permitem algumas coisas. Essas escolas estão engajadas no processo. Quando você tem o engajamento da escola, isso favorece a dificuldade que a pessoa tem em relação não ao aprendizado, porque as pessoas com TEA são raríssimas que não têm inteligência boa. Então, assim, ela já tem inteligência boa, ela só precisa tirar os obstáculos do ambiente para que ela consiga aprender. Se a escola ajuda nessa retirada de obstáculos, ela consegue que ele aprenda sem precisar do psicopedagogo. Óbvio que existem tipos de TEA, níveis de TEA. Então, assim, tem pessoas que têm o TEA que ela consegue, assim, conviver bem, só que ela não consegue demonstrar os sentimentos, não consegue ter o toque. Se ela estiver em algum lugar muito barulhento, ela vai ter uma tolerância menor do que outras pessoas, mas ela consegue ficar muito bem na escola. Numa sala de aula um pouco mais silenciosa, ela consegue ficar e aprender tranquilamente. No nível de TEA, você precisa de um nível de suporte maior. Então, se já for uma criança que não verbaliza, se já for uma criança com as limitações maiores, eu indico muitas vezes que ela nem vá para a escola. E faz como nesses casos? A gente entra com o liminar judicial e aí ela vai estudar em casa. Como é que é a escola? A gente já meio que já perguntou muita coisa aqui, mas essa eu preciso saber, porque eu acho que é importante a gente falar isso também, até para psicoeducar um pouco. Como é que a escola pode contribuir nesses casos? Eu tenho um aluno com TEA, eu tenho um aluno com TDAH, eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu tenho um aluno com altas habilidades, com superdotação, e eu tenho pouco suporte aqui. Eu tenho uma lei que me diz que eu tenho que fazer algumas coisas, mas não necessariamente eu tenho os recursos para isso. Eu sou professora e muitas vezes eu não tenho uma capacitação, não me oferecer um curso de formação. E eu estou com esse aluno aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que uma escola pode fazer, pensando nessa limitação de recursos, para conseguir melhorar essa situação e deixar esse aluno de fato incluído, e não só um arremedo de inclusão, de Uhum. adaptação, mas O que é mais incluir de fato. indicado, é o que eu sempre peço para as escolas e para os pais. É ser uma coisa multidisciplinar. Então, está sempre com trocas com a escola, né? Então, assim, está sempre pontuando para a escola, ela está tendo tal avanço, tal coisa, está dificultando o processo. Então, assim, ter essas trocas, a escola perguntar para mim, marcar reuniões, marcar com os pais, está tendo trocas do que está acontecendo, a gente instruindo eles como fazer alguma coisa. Ó, tal coisa está piorando a situação. Precisa mudar esse aluno para uma sala menor.
precisa fazer, botar ele mais à frente. E na aula de tal matéria, ele não está conseguindo desenvolver. Então, assim, a gente começa a criar algumas estratégias para que a escola comece a ter instrumentos. Porque, assim, não tem preparação. Não existe um curso para os educadores, passo a passo, o que fazer, até porque, assim, cada indivíduo vai ser de uma forma. Então, por mais que eu diga, quem tem terra tem que ficar no cantinho mais silencioso, e quem tem TDAH tem que ficar na frente. Assim, eu não sei se para aquele indivíduo especialmente aquilo vai funcionar. Só vai saber quem estiver acompanhando ele, quem estiver vendo as dificuldades que ele está passando. Aí sim a gente vai saber o que é melhor para aquele indivíduo e vai poder estar sempre trocando com a escola. Eu já pedi para a escola às vezes adaptar a prova e foi um fracasso, porque o aluno se frustrou muito mais do que quando ele estava fazendo a prova e estava se dando mal porque não estava conseguindo aprender. Então eu falei, olha, para ele foi melhor em relação a ele ter conseguido uma nota maior, porém foi pior em relação à frustração. Eu prefiro que ele tire nota baixa do que se frustre. Então vamos botar a prova como era antes. Simples assim. A gente vai ver de acordo com o paciente que funciona para ele e vamos adaptando ou não de acordo com o que ele for trazendo. Então a gente vai realmente trocando essas informações e vendo o que funciona para um indivíduo e o que não funciona para outro. Renata, que aula maravilhosa, maravilhosa mesmo. Obrigada. Muita coisa importante. Você trouxe muita luz para esse tema, realmente. Deu para entender muita coisa com mais clareza. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar, que você acha que é importante pontuar, trazer a respeito desse tema? Eu acho que o principal desse tema mesmo é disseminar informação, né? A gente precisa muito ainda quebrar alguns preconceitos, orientar as pessoas, né, de como agir, né? Muitas pessoas não fazem as coisas não é por mal, mas é porque elas realmente não sabem como fazer. É literalmente ignorância, elas ignoram como fazer, o que fazer, né? Então a gente tem que tentar quebrar um pouco isso, é o que eu muito falo quando eu estou em reunião com as escolas, quando eu estou com reunião com os pais, quando eu estou com o próprio paciente, eu falo, olha, você não tem problema nenhum, você vai conseguir levar a sua vida tranquilamente. Agora vai ter um pouquinho mais de dificuldade em algumas coisas do que outras pessoas. É normal. Então, assim, eu vou começando a tentar fazer mais leve, né? Porque é muito pesado. Né? A gente sabe que ninguém é igual, todo mundo é diferente, mas quem é neurodivergente, a gente sabe que a diferença é mais notória e acaba, como ela acabou de falar, gerando muito preconceito. E aí realmente é um baque muito grande para a família, porque a família não quer expor, porque vai gerar comentários, porque a criança não quer expor, fica com medo de mostrar quem ela é. Tem pacientes meus na adolescência que criaram um personagem para eles serem e eles não são. E o peso que é para você se tornar uma coisa que você não é por, por anos da sua vida, entendeu? Então, assim, por que que não buscou uma orientação? Por que que não trabalhou isso? Né? Por causa do preconceito. Exatamente isso. A gente tem que tentar disseminar as informações para quebrar um pouco desse preconceito mesmo. Doganita diz: amei, preconceito acaba com tudo. Denise Carreiro fala: saindo dessa live com muito aprendizado. E é isso. De uma perspectiva interna aqui, como pessoa autista, o que você fala é muito verdade, né? O preço que a gente paga por se esconder é altíssimo. E eu estou falando de dores, de cansaço, de vários sintomas que vão tomando o corpo inteiro, Uhum. processos aí físicos, emocionais, financeiros, de todos os aspectos que afetam a vida do indivíduo. Então, é muito importante a gente trazer luz a respeito disso. Quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo, já que a gente está nesse clima de divulgação científica e de tudo isso, eu começo uma nova série de lives na próxima semana, no dia 13, sexta-feira 13 já, a gente vai começar uma série chamada Me Explique Sua Pesquisa. Eu estou trazendo mulheres cientistas para trazer, inclusive Denise já está convidadíssima para me falar desse seu mestrado aqui ao vivo.
na frente de todo mundo, estou fazendo essa intimação aqui, que eu quero ver sua pesquisa, que você já mencionou um pouquinho naquela live, que foi maravilhosa. E eu vou Ela apresentou essa começar. semana, não foi? Ela apresentou essa semana. Ela apresentou Foi? essa É semana por lá. esses dias, é por esses dias. Uhum. Olha, sexta-feira 13 é aniversário de Leal, É. papai das meninas do Aguedita. Vou te dar seu parabéns ao vivo. Também adoro sextas 13. E é isso. Vai ter na sexta-feira 13 essa live. É uma mestra em literatura. Eu vou trazer mais detalhes amanhã. Vai aparecer no feed. Né? É Marina Gotardi e ela traz um trabalho maravilhoso falando a respeito do desespero. E aí ela Massa. faz uma pesquisa, assim, ela foi inclusive, se aprofundou na psicologia e trouxe várias fontes. Ela faz uma análise de Alan Poe e agora, nossa, eu me esqueci o outro autor, que vergonha. Peraí que agora eu vou ter que dar uma olhada na minha colinha aqui, Olha. porque eu preciso falar direito aqui, né? Mas ela, eu não vou conseguir olhar não, porque tá nesse celular aqui. Se eu for fazer, vai Ah, bugar a tá. live. Aí. Mas tudo bem. Marina Gotardi, é isso, é um trabalho maravilhoso que ela faz uma análise e vai olhando as obras. Se não me engano, é Álvares de Azevedo, mas eu não tenho certeza. Eu não quis falar para não falar besteira, mas eu sei que ela analisa Allan Poe e mais algum outro autor do gótico, assim, e faz uma análise profundíssima sobre relações de gênero nesse processo. E aí a gente vai falar um pouco do que é fazer produção científica neste país, como sendo uma mulher cientista, e a gente divulgar um pouco mais essas coisas. Obviamente, eu vou trazer um pouquinho de saúde mental nisso aí, Uhum. mas não é o foco principal. Agora a gente está falando do fazer científico aí e entender o que é ser uma mulher na academia, que é um trabalho que a gente sabe que não é fácil. É Então, o convite difícil. está feito. Diga. Ela qualificou hoje, Denise, ó. Qualificou hoje? Aê! Vamos lá, cientista Maravilhosa! oficialmente agora. Parabéns! Ai, que ótimo, que orgulho, Dani. É isso, vamos falar dessa pesquisa também. A ideia é essa, me explique sua pesquisa. Né? Então, a gente vai começar na sexta-feira 13. Como não fazer na sexta-feira 13 com um tema como esse, né? Uhum. É isso, então estão todos convidados e convidadas. Vai ser às 7h30 da noite, aqui no Instagram mesmo. E todas. Agora a gente vai mudar. A gente estava fazendo nas terças-feiras às 4 da tarde, mas já vi com a Raquel que esse horário não está funcionando tanto para a gente. A gente vai rever aí que a gente faz as lives lá na rede vizinha. Eu tenho medo de falar o nome da rede, porque o Instagram derruba a live quando a gente fala. Aquela que começa com T e termina com K. Sim. Toda vez que a gente fala, aê, convite aceito, que maravilha. Mas é isso, toda vez que a gente fala o nome da outra rede, a live cai, acontece algum chabu, então eu não vou falar. Então a gente tem essa live semanal, Café Sem Filtro, vocês conseguem ver, sigam em todas as redes, sigam Renata para saber muito mais de neuropsicologia, de psicologia cognitivo-comportamental, de outros temas. Inclusive, ela tem um cachorro muito fofo, muito Tá lindo, que aqui eu pulando, amo, que é pedindo um comida love. já. Tá aqui. Então, vá alimentar esse príncipe maravilhoso. Eu amo esse cachorro. Oi, coisa linda. Oi, Rock. Oi, príncipe da tia. Ai, eu tô sentindo o bafinho daqui. Coisa gostosa. Pois é, gente. Sigam Renata, que vocês vão ver muito conteúdo bacana. Brigadão, brigadão, brigadão por essa aula Obrigada a maravilhosa você que pelo deu pra gente. convite. Muita generosidade sua de trazer tanto conhecimento pra gente aqui. Está à disposição. Um beijo, Beijo. sua linda. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Rock. Tchau, Lorde. Coisa linda. E, ó, ela veio. A furacão veio dar tchau também. Tchau, tchau. Tchau.